dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escutando pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo também você que está assistindo pelo YouTube. E se você está nos nossos canais, já aproveita para curtir, para comentar e se inscrever caso ainda não seja inscrito, porque isso ajuda pra caramba. E não só quem está no YouTube, mas todos que estão assistindo Mercado e Investimentos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, quinta-feira, e que dia, né? Porque a gente acordou com uma notícia quente envolvendo Ciro Nogueira. A gente estava até falando lá na redação que parece que todos os caminhos levam para Ciro Nogueira. Tudo que tem alguma coisa ali que tem um potencial de dar ruim, tem o Ciro Nogueira no meio. Teve a questão do imposto de renda, quantas outras coisas ruins Ciro Nogueira também não está metido. E agora, depois de todas as mensagens que já apontavam para isso, investigações, hoje ele foi alvo da Polícia Federal. Então a gente vai falar sobre isso, vamos resgatar todos aqueles pontos que inclusive a gente já falou, mas vem com um componente de novidade agora nessa quinta-feira de manhã. Então vamos falar sobre tudo isso hoje e se der tempo eu começo a pagar minhas dívidas porque eu já estou passando ali, pagando 400% de juros no rotativo, rodando de um dia para o outro a pauta do CadÚnico e do desemprego. Então hoje eu pretendo, pelo menos, caso o Banco Master e o Master of Lobbies não tome o meu tempo todo, eu pretendo falar também sobre o raio-x do CadÚnico que eu não terminei e estou devendo para vocês. Então já vamos ver o que é destaque no nosso site nessa manhã, que começou bem agitada. O Ibovespa avançou 0,5% com Vale e balanços no radar e o dólar fechou a 4,92 ontem. Vou explicar esse movimento, até porque aconteceram coisas curiosas nesse fechamento e no pregão ontem de forma geral, e eu vou trazer esses pontos para vocês. A outra notícia de destaque do nosso site que não poderia faltar é justamente das atualizações da manhã. Ciro é alvo da PF, bem assim, sucinto e direto, como deve ser. Ciro é alvo da PF, a ordem de busca e apreensão contra o senador. E a gente vai explicar essa nova fase, né, que acabou colocando o Ciro Nogueira no alvo, e a gente vai explicar por quê e até algumas outras questões envolvendo o Banco Master. E se der tempo, a gente termina a notícia do CadÚnico para passar um raio-x, né, de como é esse público que acabou ocupando a geração de vagas. E eu vi, gente, que isso gerou, com o perdão do trocadilho, uma dúvida em vocês. Muita gente comentou lá no post, né, no corte que foi para as redes sociais sobre o CadÚnico e a formação de vagas, falando sobre as vagas brutas, né? Então a gente tem as demissões brutas, as vagas brutas, as admissões brutas no caso, e a gente tira um líquido disso. Então você subtrai um do outro e fica com vagas líquidas. E é justamente em cima das vagas líquidas, porque crescimento a gente vê o saldo, né? O saldo precisa crescer. Porque se crescer só as admissões, mas tiver mais demissões, não faz sentido. E também não faz sentido comparar admissões com saldo. São bases diferentes. Então, toda vez que o CAGED traz esse dado para a gente, ele fala das vagas líquidas, que ele, claro, traz as admissões, traz as demissões, mas quando a gente olha o saldo, para ver se está evoluindo ou não, a gente vê essa diferença entre as admissões e as demissões. Esse saldo líquido que é mais divulgado e que é chamado de geração de vagas. Então, isso trouxe muitas dúvidas, eu respondi lá também, mas achei bom trazer aqui para o programa para esclarecer de vez esse ponto. Já vamos passar então pela nossa agenda, que hoje, quinta-feira, tem presença aqui no nosso programa. Então já vamos começar, porque eu acho que o Ciro Master aí vai tomar também bastante tempo. Às 3 horas da manhã na Alemanha, saíram as encomendas à indústria de março. Às 6 horas na zona do euro, teve vendas no varejo, também do mês de março. E às 9 horas aqui no Brasil, saiu a produção industrial, dado que a gente vai trazer amanhã para vocês. 9h30 nos Estados Unidos tiveram
foram conhecidos, né, os pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 2 de maio e aqueles pedidos de auxílio-desemprego continuados até a semana anterior, de 25 de abril. Mas não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda na sequência para continuar aqui o nosso dia às 11 horas. Agorinha, o Departamento do Comércio divulgou os investimentos em construção de fevereiro e março aqui do bimestre, lá nos Estados Unidos, e nosso Brasilzão aparece rapidinho aqui na agenda, né, além da produção industrial na parte da tarde, com a balança comercial mensal de abril que sai às 15, dado também que a gente vai acabar trazendo amanhã pelo horário. Às 4 horas no México, teve decisão de política monetária no Banco do Chico Sá. Eu adoro o Banxico, porque toda vez que eu vejo o Banxico, eu lembro do Chico Sá. E então, decisão de política monetária lá no Banco do México. E às 4 horas nos Estados Unidos, tem dados de crédito ao consumidor de março, divulgação do Fed. Além disso, 9h30 do Japão, já se encaminhando para o fim do dia, a S&P Global divulga o PMI composto e de serviços do Japão. Então, dados aí finais também de abril para ver o ritmo da economia japonesa. Vamos passar agora pelo nosso fechamento, porque como eu falei, a gente teve peculiaridades ontem no fechamento, algumas curiosidades também. Então já vamos passar pela nossa bolsa, o que aconteceu com ela, como o Ibovespa avançou, né? Qual foi a composição dessa alta e como ficou também o dólar. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, enquanto eu vou explicando o movimento, vocês vão acompanhando os números aqui. Foi um dia de alta no Ibovespa, então o Ibovespa subiu 0,5% e um dia de alta no dólar também. Para quem lembra, o dólar estava oscilando ontem em 4,91. A gente chega a R$ 4,92 depois de uma alta de 0,18%. E esse não é o movimento mais clássico da Bolsa. Normalmente, quando a Bolsa sobe, o dólar cai. Quando a Bolsa cai, o dólar sobe. Esse é o movimento que mais acontece. São ativos que são descorrelacionados. Eles andam, na maioria das vezes, em direções contrárias. O que aconteceu ontem que fez com que o dólar subisse junto com a Bolsa? Um dos fatores que ajuda a explicar essa alta do dólar em dia de alta da Bolsa, de valorização do nosso Ibovespa, é justamente o petróleo. Ontem a gente teve uma queda no petróleo, ali na casa até dos 4% durante o dia, então o petróleo caiu com intensidade, apesar de todas as altas nos dias anteriores. Ontem foi um dia de uma queda mais brusca do petróleo, justamente ainda acreditando, né, o mercado se agarrando à expectativa de uma possível conversa, de uma possível negociação entre os Estados Unidos e o Irã. E aí foi muito curioso hoje, porque a gente estava tentando buscar uma arte do Ciro Nogueira, antiga aqui do programa, e a gente voltou lá em março. E em março, a gente estava comentando na redação, tinha tido um movimento de mercado e inclusive, né, uma grande movimentação no dia, porque se acreditava que a guerra estava no final e que Donald Trump tinha falado sobre possíveis acordos, e até era no Vale o escrito. E olha só que curiosidade, 2 meses depois, a gente ainda está na mesma situação, justamente porque não dá para levar em consideração o que Donald Trump fala em relação às negociações, muito porque ele só leva o lado dele em consideração, ele não está levando o outro lado da negociação, então não é uma negociação, basicamente é uma imposição, uma submissão é o que ele quer. Então, a gente é curioso porque depois de 2 meses parece que a gente ainda está no dia da marmota, acordando no mesmo dia, né? Ora tem negociação à vista, ora não tem mais. Ontem o sentimento otimista tomou conta e acabou fazendo com que as bolsas lá fora, inclusive, batessem recorde. De 1,46 o S&P, a alta, em 2,02 a Nasdaq. E aí a gente teve patamares recordes alcançados lá em Nova York também. Mas voltando aqui, a alta do dólar junto à alta da Bolsa, isso aconteceu justamente pelo enfraquecimento do petróleo. A Petrobras, e como o Brasil é visto como um país exportador de commodity, quando a gente tem um mercado de commodity patinando um pouco mais ou sofrendo realização, normalmente o dólar sobe, justamente porque somos exportadores e porque sai dinheiro dessas ações de grande peso que receberam um volume grande de recursos ao longo do tempo, na expectativa que elas fossem valorizar em meio à guerra, principalmente se a gente está falando de uma empresa que
é petrolífera, caso da Petrobras. Então ontem foi um dia ruim para a Petrobras, ela caiu acompanhando o movimento do petróleo e uma coisa bem curiosa aconteceu também, porque o Itaú, que tem um grande peso no Ibovespa, também caiu. Caiu porque apesar do lucro de 12 bi, apesar de 10% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, o mercado achou pouco. Não é que ele achou pouco, ficou dentro do esperado, não surpreendeu. Então o mercado olhou para o resultado e falou, 12 bi, 10% de crescimento de um ano para o outro, dentro do esperado, né? Nada surpreendente. Assim pensa o mercado, que só olha ali, né, para os dividendos, para o lucro e para o curto prazo. E aí o Itaú caiu, não superando as expectativas junto à Petrobras. E são duas empresas de peso no Ibovespa. Então a alta só não foi maior porque empresas que têm uma grande participação no índice recuaram. Mas a Vale teve uma valorização, como a gente viu na própria manchete, esperando essa divulgação de balanços. E algumas empresas também ajudaram, principalmente as de construção, as de consumo, porque tem mais sensibilidade a juros. Como ontem foi um dia de mais tranquilidade, mais expectativa positiva do que negativa, o mercado de juros também arrefeceu. Então as expectativas para os juros no futuro caíram e isso favoreceu o apetite pelo risco e apetite pelo risco por ações que têm mais sensibilidade a juros. Então aquelas que dependem do crédito, como é o caso do setor imobiliário e da construção, eu acho que eu preciso de uma pausa para reidratação. Mas deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Como é o caso do setor imobiliário e da construção e do consumo, do varejo, que acaba dependendo bastante do crédito. Então esse foi o movimento mais geral ontem, e aqui com algumas nuances interessantes, principalmente a questão do lucro do Itaú, que não basta crescer, né? Precisa surpreender a expectativa do mercado. E essa frustração aconteceu mesmo com esse lucro gigantesco que teve o Itaú. Agora sim, a pausa para hidratação, porque daqui a pouco a gente vai entrar na Seara Master e aí já viu, né? Vamos aqui fazer a minha pausa de estratégica e recomendo que vocês também façam um shot de água aí comigo. Vamos lá! Agora sim, já reidratada, fui regada aqui. Vamos falar, mais ou menos, né? Porque, André Graziano. Um beijo, André Graziano, que saudade de você. Vamos lá, e Rodrigo Viana também, que protagonizou esse momento maravilhoso. Vou tomar mais uma aguinha aqui, porque senão, já viu. Voz indo embora, a voz indo embora mesmo. Agora sim, vamos para o Master? Vamos entrar nessa toada porque é um imbróglio e a gente tem que explicar o Master of Lobbies, né? Que poderia ser of Puppets também, porque tem muito fantoche nessa história. E a amizade, nem mesmo a investigação da PF pode destruir. Podem ler isso cantando. Será que não pode destruir? Porque agora Ciro Nogueira é alvo da PF. E a gente já tinha visto essas conexões com o Daniel Workar e com o Banco Master, não de hoje. Então a gente separou alguns trechos para vocês em relação a essas emendas, né, o texto das emendas ali que apareceu no documento. E a gente vai explicar justamente o que se queria com isso e por que foi uma coisa encomendada. Porque agora a gente sabe, já era absurdo o Ciro Nogueira ter proposto aumentar o Fundo Garantidor de Créditos para 1 milhão. Isso era uma tentativa de salvação de alguns bancos ali, né? E principalmente o Banco Master. Agora piorou, porque a gente sabe que não é só para favorecimento, foi algo encomendado pelo Banco Master. Então vamos colocar aqui na tela esse texto e eu já sigo aqui com vocês. Referido investigado é indicado como destinatário central de vantagens indevidas e como agente público que, em tese, instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados de Daniel Bueno Worcaro, o Daniel Worcaro aqui. Então, o Ciro Nogueira, investigado aqui, usou o seu mandato parlamentar para favorecimento dos interesses privados do Daniel Worcaro. E aqui, gente, fica mais uma vez explícito
que algumas pessoas do Congresso, algumas pessoas ali, principalmente, né, quando a gente vai para centrão, quando a gente vai para a direita, extrema-direita, elas estão pensando nos benefícios próprios. O que elas podem conseguir com aquilo, se elas votarem tal matéria, se elas votarem tal projeto de lei, o que elas podem se beneficiar na votação dessa matéria ou votar para quem eles estão ali protegendo os interesses, que não deixa de estar ligado uma coisa na outra. Então, se eles estão ali para proteger o interesse privado de alguém, de algum setor ou de alguma bancada, como agora a gente tem, não é o nosso interesse que está sendo representado ali, não é o interesse do povo. E não à toa, a hashtag Congresso Inimigo do Povo veio à tona e, mais uma vez, algumas figuras, eu não gosto de generalizar, mas algumas figuras, volta e meia, aparecem reiterando isso. Não é o interesse do povo que está sendo representado numa casa que deveria fazer isso. Que deveria legislar para benefício da democracia, da república. Então, ali trabalhando para o interesse privado, em prol desse interesse privado ou de alguém, ou de algum setor, ou de alguma empresa que eles estão lá para representar. Mas a coisa piora. A representação descreve, de modo específico, que o senador apresentou a emenda número 11 à PEC 65/2023, com conteúdo produzido no âmbito do Banco Master, encaminhado por preposto divorcário, impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro, em seu endereço residencial, tendo texto parlamentar reproduzido de forma integral a versão previamente preparada pela assessoria do banco. Então aqui a gente vê, né, a gente fala de Câmara, a gente fala de Senado, aqui a gente tem uma amálgama dos dois, né? A gente tem representantes na Câmara, a gente tem representantes no Senado, que tem justamente esse papel de representar, como eu estava falando, os interesses privados. E olha que absurdo! Chegou um envelope para o Ciro, que continha a emenda número 11 à PEC 65/2023, produzido no Banco Master, no âmbito do Banco Master, e encaminhado por um preposto divorcário para o Ciro Nogueira, endereçado a ele no seu endereço residencial, com o texto parlamentar reproduzido de forma integral. Então, gente, é uma versão que era previamente preparada pela assessoria do banco. Foi uma emenda realmente encomendada aqui, nascida no Banco Master, para conseguir dar fôlego para o próprio Banco Master continuar operando, né? Então a gente tinha toda aquela questão do fundo garantidor e das garantias que o Banco Master precisava continuar entregando para a sua operação ficar em pé, e ele continua ali emitindo os CDBs, usando o fundo garantidor de seguro, usando de rede de proteção. Então, se der tudo errado, você está garantido pelo fundo garantidor, mas isso tem limite, até 250 mil. O que o Banco Master queria fazer? Aumentar para 1 milhão, mas eu vou chegar lá. Vamos primeiro entender, né, de onde vem, porque não é a primeira vez que a gente escuta Ciro Nogueira, Daniel Vorcaro. Quando aquelas mensagens de WhatsApp vieram à tona, a gente tem alguns indícios ali que já mostravam tanto a proximidade do Daniel Vorcaro com o Ciro Nogueira, como também essa PEC, ela já tinha aparecido num texto de WhatsApp com a Marta Greff, que era a namorada de Daniel Vorcaro. À época, não sei se eles estão juntos ainda, preciso saber do tititi, mas vamos lá. Quem é esse outro com você? Pergunta a Marta Greff. Não conheço, né? E aí ele responde, isso em 17 de maio de 2024. Ciro Nogueira é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar. Um dos meus grandes amigos de vida. Então ele coloca Ciro Nogueira como um grande amigo. E que amigo, né? Como falou o Demore de manhã, que broderagem é essa? Mas vamos continuar aqui. Porque tem mais uma conversa que aparece, essa história do Ciro Nogueira, e agora já enfiando o FGC no meio. Como tá tudo? Pergunta aqui Marta Greff. E aí Daniel Vorcaro responde, isso em 13 de agosto de 2024, um pouco de tempo depois. Demais, emocionante, kkk. Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Tá todo mundo louco. Por que será, né?
Será que estava colocando todo o risco do FGC? Porque se levou metade do FGC embora com 250 mil, imagina o estrago que ia fazer com 1 milhão, né, Daniel Vorcário? Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Se fosse filme, isso era um filme de terror, tá? Era um filme de terror, porque ia colocar não só o sistema financeiro em risco do Brasil, porque o FGC existe para trazer uma estabilidade para o sistema financeiro nacional, ainda que ele seja privado, ainda que ele seja mantido pelas instituições financeiras. E aí, Marta Greve fica muito surpresa. What? Uau! Isso é incrível! Esse filme seria ganhador de Oscar. Acho que seria ganhador de prêmio Framboesa, mas vamos continuar aqui. KKK, todo mundo me ligando. Sentiram o golpe. Uau, amor! Então vamos lá, né? Todo mundo ligando, todo mundo sentindo o golpe, porque era realmente um golpe, né, gente? O que o Master fez, usando os pequenos investidores até 250 mil, ele queria continuar fazendo usando as pessoas com mais recursos, para que colocassem mais dinheiro no banco, e esse dinheiro não ia virar operação de banco, como a gente já explicou, foram para operações exóticas, e essas operações exóticas não tinham liquidez, não se sustentavam, eram uma forma de transferência para o bolso do Daniel Vorcário, inclusive por meio de fundos que rendiam 1000%, inclusive o fundo que rendeu 1000%, se não me engano, de um dia para o outro, rendeu no dia do meu aniversário. O aniversário era meu, mas quem ganhou presente foi o Daniel Vorcário. E aí ele embolsou boa parte dessas cotas, vendeu quando teve a valorização, e os fundos ficaram lá com os micos na mão, que eram ativos que não valiam o que se falava que valia. E a gente falou sobre isso no documentário, eu resgatei um pedacinho, eu vou passar para vocês, aproveitar para me hidratar de novo e volto para explicar o fim dessa história. Você acredita em coincidência? Quando Vorcário foi preso, seu celular revelou a intimidade que ele tinha com o poder. Ele chamava o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e cacique do Centrão, de um dos meus grandes amigos de vida. Ciro tentou passar a PEC Master, que quadruplicaria a cobertura do FGC para R$1 milhão. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, fez a mesma tentativa, que também foi rejeitada. As investigações revelaram ainda documentos que envolvem o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Além de ter advogado para o Banco Master, fato que ele negou e depois admitiu, Rueda teria participação nas negociações entre o Banco do Vorcário e o BRB. Outra mensagem de Vorcário descreve um jantar na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota. O Banco Master não era apenas uma fraude financeira, era um projeto de captura da República. E quantos outros atores, olha que Inception aí, e quantos outros atores não aparecem nessa história, né? Eu me senti, sabe o quê? Na hora que estava eu e eu. É com você, Débora. Obrigada, Débora. Então vamos lá, né? Não era só um ou outro ator que aparecia envolvido, olha lá. É com você, muito obrigada. Não é, pelo amor de Deus, nada de me duplicar na tela, ninguém merece isso. Não era só um ou outro ator que estava envolvido nessa rede, eram muitos atores. Eram pessoas da Câmara, eram pessoas no Senado, eram pessoas nos governos, nos municípios, dando fôlego para o Banco Master continuar operando. Então, injetando dinheiro para o Banco Master continuar operando. Claro que aqui levando vantagem, né? Porque a gente vê quais eram, por que Ciro Nogueira foi votar para aumentar o FGC? O que Ciro Nogueira ganharia com isso, colocando o sistema financeiro nacional em risco? O próprio documento conta para a gente, né? Então, as pontas começam a amarrar agora, porque não é novidade que eles eram próximos, não é novidade que ele tentou votar a PEC Master. Mas, qual que era a contrapartida disso? Isso ainda não tinha, claro que tem o poder, tem a influência, tem um monte de coisas, mas agora com a investigação a gente fica sabendo. Inclusive, eu acho que a gente tem esse trechinho também das despesas, né, do Daniel Vorcário. Só uma pergunta rápida. É para os meninos continuarem pagando a conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado? Sim, depois leva meu cartão para Sambarts.
Então, gente, tinha uma série de coisas envolvidas aqui, né? Até se puderem colocar aqui na minha tela também para eu conseguir ler, porque ali fica pequenininha, é só míope, né? Nessa perspectiva, não se afigura ordinário que mero vínculo fraternal ou atuação política regular e legítima ensejem. Aqui, direitês, né, gente? Do direito. A aquisição de participação societária aproximada de 13 milhões de reais pelo valor de 1 milhão. Então, uma aquisição societária por um preço muito menor do que valia. A realização de repasses mensais de 300 mil ou mais, considerando montantes que teriam evoluído para 500 mil reais de mesada, por intermédio de pessoa jurídica. Disponibilização gratuita por tempo indeterminado de imóvel de elevado padrão e pagamento de hospedagens, deslocamentos e outras despesas inerentes a viagens internacionais de alto custo. Nada é de graça nessa vida, né? Então, na decisão assinada aí pelo André Mendonça, a gente começa a ver as figuras e onde elas se encaixam, né? Tem os jantares ali do Ciro Nogueira, tem o cartão de crédito, e aí a gente vê, né, outras figuras ali aparecendo, inclusive outras pessoas surgindo dessa história, que até então não tinham vindo à tona e que também tinham esse papel de intermédio entre uma ponta e outra. Então, gente, é uma história que ainda tem muita coisa para rolar. É uma história que ainda tem muitos desdobramentos e muita gente para aparecer. Então, tudo isso ainda vai amarrar muita ponta solta. Porque, como a gente falou, né, cada linha é um novelo, cada pena é uma galinha. Então, é uma história que está longe do fim e longe de trazer aí, não só o final dessa história, porque isso eu já falei, mas de deixar as pessoas não virem à tona. E espero que venham mesmo e que cada um tenha ali o seu papel colocado nessa história, que isso não caia no esquecimento. Mais do que qualquer coisa, é sempre bom lembrar desse caso e de tudo que ele envolveu e de tudo que ele colocou em risco também. Eu queria explicar até um pouco mais do FGC, mas até pelo tempo. Recomendo que vocês assistam o documentário, caso não tenham assistido, está lá nas nossas plataformas DCL. Agora eu quero fazer um convite para vocês, porque no dia 17 de maio, às 8 horas, vai estrear o Bandidos de Farda, que é uma série documental aqui do ICL e que vem com um peso muito grande em um momento que a gente precisa, na verdade, a gente sempre precisa discutir esse assunto. É um assunto que também não pode cair no esquecimento. E a gente sabe como a memória no Brasil foi mal trabalhada. Então, se existe um momento que isso precisa voltar à tona e ser falado, esse momento é sempre. São todos os dias. Todos os dias a gente precisa lembrar o que aconteceu no passado para entender o que está em jogo no futuro também. O que está em jogo com uma eleição, por exemplo, de família Bolsonaro. O que está em jogo nessas tentativas de rupturas com a democracia. Porque é justamente esse passado que esse povo tenta evocar o tempo todo, embora se pinte de outra forma. Então, alguns nem tanto, né? Alguns deixam bem explícito, outros tentam pagar de mais moderado. Então, no dia 17 de maio, eu convido vocês a assistirem o Bandidos de Farda, que vai ser uma execução exclusiva desse novo documentário, que mostram os crimes dos militares no arquivo do coronel Ciro Ettigoin, que estavam desaparecidos. Esses arquivos estavam desaparecidos, eles reaparecem, como tantos outros na ditadura, né, que aparentemente pegaram fogo, depois não tinham pegado fogo, e todos eles com denúncias, com crimes cometidos durante o período da ditadura, que as pessoas ainda insistem em chamar de dita branda, né? Uma distorção completamente da realidade daquele momento e que também abrem brecha para essa volta desse discurso antidemocrático a favor aí da ditadura, e a gente precisa sempre lembrar os horrores que esse período trouxe para o Brasil. E aqui mais uma chance da gente trabalhar a memória. Então, eu historiadora não poderia deixar de convidar vocês para esse documentário, que vai ser incrível, um trabalho maravilhoso da Juliana Dalpiva e da sua equipe. Então, fiquem ligados no dia 17 de maio para conhecerem as outras histórias desses arquivos, que eu tenho certeza que vão chocar bastante gente. Agora eu vou rolar, depois de pesar o clima aqui, vou rolar
para os nossos vizinhos de cima, porque o William De Luca, Sara Zara e Guga Noblar, aquele trio que a gente adora, já está a postos para receber vocês e eu volto amanhã para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com a nossa economia e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Em 1970, um oficial do Exército Brasileiro foi à Inglaterra a convite do governo britânico. Ao retornar, ele trouxe consigo um manual. Por mais de 50 anos, uma caixa com documentos reveladores e detalhes dessa história foi ocultada pelos donos do poder. E que levanta uma pergunta: o que não querem que você saiba sobre os anos de chumbo no Brasil? Dia 17 de maio, às 8 horas da noite, estreia no ICL o documentário original Bandidos de Farda, investigação exclusiva sobre a verdade dos arquivos de Ciro Etchegóin, feita pela jornalista Juliana Dalpiva com Igor Melo e Chico Otávio. Garanta seu ingresso para conhecer esse capítulo da história que até hoje fizeram questão de nos esconder.